equipe médica e ainda garantiu que o seu cabelo loiro caísse no piso como uma cascata impecável. O pânico imediato se instalou. Meus pais, cegos pelo instinto, soltaram as minhas mãos, as mãos da filha que estava com risco real de vida, e correram aos prantos para acudir a primogênita estirada no chão. Com as pálpebras trêmulas e uma respiração forçadamente ofegante, Carolina sussurrava de olhos fechados que a pressão despencou de tanta angústia. Ela roubou completamente a cena. Os maqueiros tiveram que frear bruscamente e puxar a minha maca para trás para não passar por cima das pernas dela. A minha cirurgia de emergência foi paralisada por um capricho de ego. O que a atriz amadora não previu foi o olhar clínico e a total falta de paciência do Dr. Matias, o cirurgião-chefe do plantão. Acostumado com todo tipo de barraco hospitalar, ele olhou para as pálpebras dela tremendo propositalmente e sacou a farsa no mesmo segundo. Sem alterar o tom de voz calmo, ele se ajoelhou ao lado dela, tomou o pulso e de repente gritou para os enfermeiros com uma urgência ensurdecedora: "Ela está em parada cardíaca! Peguem a tesoura de trauma pesada! Cortem esse vestido de seda dela ao meio agora mesmo! Deixem o peito livre e preparem o desfibrilador na carga máxima para o choque!" O som seco de um enfermeiro rasgando a embalagem de uma gaze perto do ouvido dela provocou o maior milagre da medicina moderna. Aterrorizada com a ideia de ter o seu cobiçado vestido de R$8.000 rasgado ao meio por uma tesoura médica e de levar um choque elétrico no peito, Carolina abriu os olhos arregalados. Ela deu um pulo do chão com a agilidade de um atleta olímpico, gritando histericamente: "Não toquem na minha roupa! Eu tô bem!" Ela começou a espanar a sujeira invisível do chão, conferindo desesperadamente as costuras do tecido. O silêncio que caiu sobre aquele corredor foi denso e constrangedor. O Dr. Matias cruzou os braços, fitou a minha irmã de cima a baixo com um nojo absoluto e declarou em alto e bom som: "Milagre médico. Agora saia da frente da porta e da minha paciente antes que eu chame a segurança por obstrução de emergência." Meus pais ficaram paralisados. Os rostos deles ficaram vermelhos de pura vergonha. Pela primeira vez na vida, a névoa do favoritismo sumiu e eles enxergaram a face monstruosa e egoísta da filha mais velha. A minha cirurgia foi um sucesso, mas a dinâmica da nossa casa foi rompida e reescrita para sempre. Carolina foi proibida pelos nossos próprios pais de pisar no hospital durante os meus dias de internação e despachada para casa no banco de trás de um aplicativo de transporte. O teatro ridículo dela não só a fez perder a plateia que ela tanto amava, como garantiu um corte definitivo. A partir daquele dia, meus pais cortaram as mesadas, os cartões de crédito e as regalias financeiras dela. Hoje, qualquer lágrima, chilique ou drama da primogênita é tratado dentro de casa com o mais absoluto, silencioso e gélido desprezo. Minha irmã me entregou seus 3 filhos no sábado de manhã e sumiu para viajar com as amigas sem deixar dinheiro. Então eu liguei para a polícia e relatei abandono de incapaz. A campainha tocou furiosamente às 7 da manhã de um sábado chuvoso. Quando abri a porta do meu apartamento, mal tive tempo de piscar para espantar o sono. Minha irmã mais velha, Priscila, estava parada no corredor, empurrando seus 3 filhos pequenos para dentro da minha sala. Ela usava óculos de sol espelhados no topo da cabeça, um casaco impecável e carregava uma mochila murcha. Antes que eu pudesse sequer dizer bom dia, ela disparou com um sorriso descarado: "Mariana, eu preciso de um tempo para respirar da maternidade. Volto na segunda-feira à noite. Beijo." Eu abri a boca para protestar, mas a Priscila já estava correndo pelo corredor em direção ao elevador. Sem olhar para trás, ela gritou que o motorista do Uber Black estava esperando com o taxímetro rodando e que o resort All Inclusive não tolerava atrasos no check-in. O som pesado das portas de metal se fechando selou o meu fim de semana. Fiquei parada na sala, olhando para 3 sobrinhos assustados, de pijama, com os estômagos roncando em um silêncio absoluto. A minha indignação se transformou em um desespero real quando abri a única mochila que ela largou no chão. Eu esperava encontrar roupas limpas, fraldas para o mais novo, ou, no mínimo, a carteira com algum dinheiro. A bagagem da miséria continha apenas um pacote de biscoitos pela metade e 2 camisetas com cheiro de suor. Eu sou estudante universitária. O meu orçamento é milimetricamente contado para não passar fome. Fui até a cozinha e vi a minha despensa vazia. Quando o meu sobrinho caçula começou a chorar baixinho, esfregando os olhinhos de fome, a gravidade criminosa e intencional daquela situação me atingiu como um soco. Tentei ligar para o celular da Priscila incessantemente. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. A gota d'água, o instante em que a minha paciência evaporou, aconteceu minutos depois. Abri o Instagram e lá estava o vídeo recém-postado. A minha irmã aparecia estourando uma garrafa de champanhe francês em um lounge VIP do aeroporto, cercada pelas amigas ricas, ostentando a legenda: "Mãe também é gente e merece luxo." A frieza psicopata daquela imagem, contrastando com a fome real das crianças na minha sala, fez o meu sangue ferver. Em outras épocas, eu teria chorado, batido na porta da vizinha para pedir comida emprestada e coberto a irresponsabilidade dela. Mas não daquela vez. Acomodei as crianças no sofá com um desenho animado, fui para o meu quarto e peguei o celular. Disquei direto para a polícia. Com uma voz fria, firme e calculista, relatei um flagrante de abandono de incapaz. O delegado de plantão ouviu o meu relato com atenção. Para que não houvesse furos na investigação, enviei os prints do Instagram dela, fornecendo o destino exato da viagem e o nome do hotel de luxo que ela exibia nas redes sociais. A nossa delegacia acionou o conselho tutelar e fez contato imediato com a polícia militar do estado para onde ela viajou. O karma não esperou até a segunda-feira para cobrar a conta. No meio da tarde, o espetáculo da minha irmã desmoronou. Segundo o relatório oficial que tive acesso depois, a Priscila estava deitada em uma espreguiçadeira na beira da piscina principal do resort paradisíaco, posando para fotos de biquíni, quando a realidade bateu à porta. 2 policiais militares locais caminharam pesadamente pela área VIP. Diante de todas as amigas dondocas e de dezenas de hóspedes chocados, ela foi informada em alto e bom som que estava recebendo voz de prisão em flagrante delito. O teatro de mãe exausta terminou em uma humilhação pública indescritível. A Priscila foi escoltada para fora do hotel pelos braços, chorando histericamente, com a maquiagem borrada, perdendo as diárias caríssimas que não eram reembolsáveis. A viagem de volta dela não foi de primeira classe, mas no banco de trás de uma viatura policial. Hoje, a fatura do egoísmo dela está sendo paga com juros. Ela enfrentou um inquérito criminal devastador e perdeu a guarda provisória dos 3 filhos para mim. O juiz sentenciou a Priscila a pagar uma pensão alimentícia pesadíssima, que confisca diretamente na fonte a maior parte da renda dela. Com o suporte financeiro garantido pela justiça, cuido dos meus sobrinhos com o amor e a dignidade que eles merecem. Já a minha irmã lida diariamente com a vergonha de ser tratada como criminosa na própria família, vivendo isolada, sem... Minha ex-esposa apareceu de surpresa na festa do meu filho, exigindo cortar o bolo, mesmo tendo perdido a guarda por abandono. Para entender o peso daquele sábado, você precisa saber que os últimos 3 anos da minha vida foram dedicados a colar os pedaços de uma criança. O meu filho, o Léo, tinha apenas 4 anos quando a mãe dele, a Vanessa, arrumou as malas numa terça-feira à tarde, entrou no carro de um colega de trabalho e desapareceu no mundo. O processo na justiça foi unilateral e implacável. O juiz decretou abandono de incapaz e destituição do poder familiar. Desde aquele dia, eu me tornei pai e mãe em tempo integral. A festa de 7 anos do Léo era um marco para nós. Eu passei 6 meses organizando cada detalhe no salão do nosso condomínio. O tema era dinossauros, a paixão dele. A festa estava impecável, cheia de coleguinhas da escola, pais e familiares que realmente nos apoiaram quando
quando o nosso mundo desabou no passado. O relógio marcava 6 da tarde. As luzes principais foram apagadas para o momento dos parabéns. As crianças se aglomeraram em volta da mesa principal, que ostentava um bolo decorado de 3 andares. Eu estava com o isqueiro na mão, prestes a acender a vela, quando as pesadas portas duplas de vidro do salão se escancararam com violência. A claridade do hall invadiu o ambiente escuro. Era a Vanessa. Ela entrou desfilando num vestido vermelho totalmente inadequado para uma festa infantil, com uma maquiagem pesada e segurando um pacotinho de presente minúsculo, que mais parecia uma amostra grátis de cosmético. Ela abriu caminho entre os pais dos coleguinhas do Léo, que a olhavam perplexos, sustentando um sorriso largo de falsa devoção maternal. O Léo, que estava animado ao meu lado, travou. O sorriso do meu filho sumiu instantaneamente. Ele deu 2 passos para trás, agarrando a barra da minha calça e se escondendo atrás das minhas pernas, tremendo de medo daquela estranha. Ignorando completamente o pavor do próprio filho, Vanessa se posicionou no centro da mesa, bem na minha frente. Antes que eu pudesse bloquear a aproximação, ela esticou a mão, pegou a espátula de prata de cortar o bolo e bateu levemente no vidro da mesa para chamar a atenção. Forçando uma voz embargada e um choro teatral digno de novela, ela anunciou para o salão inteiro: o laço de uma mãe é sagrado e inquebrável. Não importa o tempo ou as provações, eu estou aqui, e como mãe, eu farei as honras de cortar a primeira fatia para o meu príncipe. O constrangimento no ar era tão espesso que dava para sentir o peso. Os meus tios e os pais das outras crianças se entreolharam, chocados com aquele circo. Eu não gritei. Um barraco na frente daquelas crianças era exatamente o tipo de trauma que eu lutei 3 anos para evitar. Agi com a precisão e a frieza de um cirurgião. Caminhei até ela, tirei a espátula de prata da mão dela com um puxão firme, e com a outra mão, peguei o microfone que o animador da festa havia deixado em cima da caixa de som. O silêncio no salão ficou absoluto. Olhei bem no fundo dos olhos da mulher que tentou destruir a nossa família e falei no microfone com uma voz assustadoramente calma: boa noite a todos, quero agradecer a presença dessa visitante inusitada. É realmente um milagre a Vanessa ter lembrado do aniversário do Léo, considerando o documento que ela me mandou hoje de manhã. Sem pressa, tirei o meu celular do bolso e abri o meu aplicativo de e-mail. Para quem acha que o amor maternal falou mais alto, eu continuei no microfone. Eu vou ler um trecho da notificação que o advogado dela me enviou às 9. Meus irmãos me chamavam de fracassado por trabalhar como marceneiro, até descobrirem o valor do meu salário e exigirem que eu pague a reforma da casa deles como uma taxa de solidariedade familiar. O cheiro de verniz e serragem sempre foi o meu perfume. Eu sou marceneiro desde os 18 anos. Não faço cadeiras de bar de esquina. Eu construo mesas de resina epóxi e painéis de madeira de lei sob medida para mansões e escritórios de alto padrão. Mas para os meus irmãos mais velhos, Roberto e Camila, eu nunca passei do peão da família. Roberto tem um diploma de direito pendurado na parede de um escritório alugado. Camila é administradora de uma empresa que paga um salário mediano. Nos almoços de domingo na casa da nossa mãe, a sobremesa favorita dos dois era ridicularizar as minhas botas sujas de pó e as minhas mãos calejadas. Eles se consideravam a elite intelectual da linhagem, e eu, o tropeço braçal. O teatro de superioridade deles desmoronou em uma sexta-feira chuvosa. Eu tinha passado na casa da minha mãe para consertar a dobradiça de um armário da cozinha. Precisei usar o notebook dela rápido. Para enviar um orçamento urgente de uma adega climatizada para um arquiteto. Na pressa de voltar para a oficina, fechei a aba do e-mail, mas deixei a do banco empresarial aberta. Camila, que mora com a nossa mãe e tem o hábito péssimo de xeretar tudo que vê pela frente, sentou no computador logo depois. Quando ela viu o saldo da minha conta jurídica e o extrato de faturamento daquele mês, a arrogância dela sofreu um curto-circuito. O marceneiro fracassado faturava, livre de custos, o triplo do salário dos 2 intelectuais somados. A dinâmica mudou em menos de 48 horas. No domingo seguinte, não teve piada sobre as minhas roupas. Roberto e Camila me chamaram para sentar na sala de estar com uma seriedade ensaiada. O Roberto abriu um tablet em cima da mesa de centro, exibindo um projeto 3D caríssimo. Era a planta de uma reforma faraônica para a casa dele. Porcelanato importado, bancadas de mármore escuro e uma área gourmet completa. Com a maior naturalidade do mundo, Camila cruzou os braços e decretou que, como eu ganhava muito dinheiro brincando com madeira, eu tinha a obrigação moral de bancar aquela obra. Eu perguntei, achando que era uma brincadeira de mau gosto, qual seria a lógica daquela cobrança. O Roberto, ajeitando os óculos de grau, teve a audácia de chamar a extorsão de taxa de solidariedade familiar. O argumento do doutor era que os diplomas deles davam prestígio e status ao nosso sobrenome na sociedade, e eu deveria pagar por não ter a mesma classe. Era o pedágio financeiro por eu ser a ovelha rústica. Ao invés de gritar ou fazer um escândalo, eu olhei para as mãos macias do meu irmão e dei um sorriso contido. A raiva é inimiga da estratégia. Eu respirei fundo e concordei. Falei que pagaria cada centavo daquela reforma de luxo. A única condição era que, para o dinheiro sair limpo do caixa da minha empresa para a conta física dele sem a Receita Federal me multar, o Roberto precisaria assinar um termo burocrático de repasse financeiro. Cego pela promessa de ter a casa de capa de revista totalmente de graça, o advogado arrogante subestimou a inteligência do marceneiro. Na quarta-feira, entreguei a ele uma pasta grossa com os orçamentos da construtora e, no meio, o meu documento. Ele assinou o calhamaço inteiro enquanto tomava um expresso, sem ler as letras miúdas. Durante 6 meses, a obra aconteceu. Materiais de primeira linha chegavam, e os dois postavam fotos diárias nas redes sociais, ostentando um padrão de vida que não lhes pertencia. O choque de realidade bateu na porta de vidro temperado do Roberto, exatamente 7 dias após a inauguração da área gourmet. E não fui eu quem bateu, foi um oficial de justiça. Ele entregou ao meu irmão uma notificação de execução de dívida. O documento que o Dr. Roberto assinou sem ler não era uma justificativa de impostos. Era um contrato formal de mútuo comercial. Um empréstimo empresarial pesado com juros compostos altíssimos, colocando a própria casa dele, recém-reformada, como garantia de alienação fiduciária em caso de inadimplência. O pânico no grupo da família foi imediato. Camila me ligou chorando histericamente. Roberto ameaçou me processar, mas o papel que ele assinou tinha firma reconhecida e total validade legal. O advogado foi derrotado pelo próprio ego e pela preguiça de ler. Incapazes de quitar uma dívida que já ultrapassava o valor do imóvel devido aos juros legais que eu apliquei, eles não tiveram saída. A casa de luxo foi executada judicialmente e levada a leilão. Hoje, o Roberto e a Camila dividem o aluguel de um apartamento minúsculo de 2 quartos no subúrbio, bem longe dos porcelanatos importados e do prestígio social. Enquanto isso, eu acabei de alugar o galpão ao lado da minha oficina para expandir a minha segunda fábrica. O pó de serra continua nas minhas botas, mas a paz de ver a arrogância cobrando a sua própria conta é o meu verdadeiro luxo. Meus irmãos me chamavam de fracassado por trabalhar como marceneiro, até descobrirem o valor do meu salário e exigirem que eu pague a reforma da casa deles como uma taxa de solidariedade familiar. O cheiro de verniz e serragem sempre foi o meu perfume. Eu sou marceneiro desde os 18 anos. Não faço cadeiras de bar de esquina. Eu construo mesas de resina epóxi e painéis de madeira de lei sob
Minha sogra me pediu o aluguel por gratidão, então auditei os 5 anos de empréstimos dela e projetei a conta na TV da sala. Eu sempre acreditei que o silêncio é a ferramenta mais poderosa de um auditor. Meu nome é Guilherme, trabalho com auditoria de sistemas e minha vida é regida por logs, rastros digitais e padrões de comportamento. Quando me casei com a Júlia, recebi de brinde a dona Márcia, minha sogra. A Márcia é o que eu chamo de vampira de etiqueta. Ela não rouba, ela pega emprestado. Ela não exige, ela sugere por gratidão. Durante 6 anos eu fui o genro perfeito. Aquele que sorri enquanto vê a garrafa de vinho de R$ 400 sumir da adega e reaparecer aberta na cristaleira dela. Aquele que finge não notar quando o jogo de ferramentas de titânio, que custou uma pequena fortuna, migra misteriosamente para a garagem do meu cunhado. O queridinho da mamãe que não para em emprego nenhum. Júlia sempre dizia que a mãe era apenas esquecida e generosa demais com os outros. Eu, por outro lado, comecei a abrir uma planilha no Excel chamada Projeto Retribuição. Tudo o que entrava ou saía da minha casa era catalogado. Eu instalei câmeras discretas